Boa tarde, meninos e meninas do sexto ano. Vamos dar continuidade às nossas videoaulas, a unidade 1, a arte pode expressar quem somos, e o capítulo 2, arte e memória. Nós temos aí o tópico 3, por dentro das artes visuais, porque vai abordar aí esses dois subtítulos, que é os subtópicos, que é a renda e o bordado. É uma leitura um pouco longa, da página 60 a 63. Nós temos também algumas questões que eu vou tirar acerca de leitura de imagens e explicar o experimento. São dois experimentos, sugestão de atividade prática do livro de vocês, e eu vou escolher um para a gente fazer, e vou colocar uma data, estipular uma data para você entregar, ok? Vamos para a leitura então. A renda. A renda é um tipo de tecido fino e delicado que se caracteriza pelos desenhos formados por sua trama mais aberta, cheia de pequenos furos. Tradicionalmente, as rendas são produzidas manualmente, com diversas técnicas e diferentes ferramentas. A renda Iaduti, por exemplo, criada pelos indígenas Guarani do Paraguai, é produzida com linha e agulha de costura, a partir de um pequeno tear circular. Seu nome vem da palavra guarani Nanduti, que significa teia de aranha, em referência aos desenhos formados pelos nós e pelo entrelaçamento dos fios. Outro tipo de renda produzida com a linha e a agulha de costura é a renascença. Originada na Europa, mais especificamente em Veneza, na Itália, chegou ao Brasil no período da colonização. Aí vocês estão vendo aqui um exemplo de renda Ianduti, Ianduti, que é essa renda aqui, certo? Que é uma renda indígena, Guarani do Paraguai. Produção de renda renascença, João Pessoa, Paraíba, essa é uma imagem aqui de 2014. Para produzir renda renascença, primeiro é necessário desenhar um molde e prendê-lo a uma espécie de almofada, que torna o trabalho mais estável. Depois alinhava-se o risco com o lacê, um tipo de fita plana, plana de algodão, para então passar a agulha com a linha nas áreas vazadas, formando a renda. No Brasil, existem vários polos de produção de renda renascença. Um dos mais famosos é o da região do Carari, na Paraíba. Nesse território, formado por municípios como Monteiro e Camalaú, cerca de 20% da população feminina trabalha com a produção e a comercialização de renda. Várias dessas mulheres estão organizadas em associações ou cooperativas que ajudam a fazer com que o seu trabalho seja reconhecido e valorizado. Turma, o verbo alinhavar significa costurar provisoriamente com os pontos largos. Além das agulhas, outra ferramenta usada para fazer renda são os biuros, um tipo de peso de madeira que dá nome à renda de biuros, típica de Florianópolis, em Santa Catarina, mas presente em outras regiões litorâneas brasileiras. A renda de biuros também é confeccionada sobre uma almofada, chamada rebolo. Sobre ela é posicionado o desenho, feito em um cartão chamado pique, que é demarcado por furos. Para produzir a renda, começa-se usando alfinetes para prender os fios de linha na almofada. Depois eles são removidos com a ajuda de biuros para formar o desenho da renda. Essa movimentação é bastante rápida e produz um som muito característico. Aí nós temos essa imagem, como vocês podem ver, é a confecção de renda de biuros no Rio Grande do Norte, 2012. Turma, nós temos aqui o experimento, Agora, vamos recriar as formas de renda em papel. As rendas são conhecidas nos desenhos, por desenhos formados, pelos espaços abertos na trama. Vamos explorar essa característica criando formas parecidas com as de uma renda. Para isso, você vai precisar de uma folha de papel sulfite, pode ser o Chamex também, lápis preto, um molde redondo, de cerca de 20 centímetros de diâmetro, pode ser um prato ou uma tampa,
tesoura com pontas arredondadas. Para começar, vocês vão ajuda do molde, o molde tem que ser redondo. Você vai traçar um círculo na folha de papel sulfite e depois recorte. Segundo, em seguida você vai dobrar o círculo de papel no meio, depois sobre o meio do novo e mais uma vez, até chegar a um formato parecido com o de um triângulo. Agora, com a tesoura, você vai recortar pequenas formas nas laterais do triângulo. Lembre-se de que o desenho será formado por esses cortes que você fizer no papel. Quando terminar, descobre o papel e observe o resultado. Os recortes formam desenhos parecidos com os de uma renda. Nós temos aqui o para concluir, turma, que se fosse em sala de aula, a gente fazer essa atividade, eu ia lançar algumas perguntas para vocês, perguntas orais mesmo, Qual foi a sua maior dificuldade durante a atividade? Por quê? Os desenhos formados pelos recortes ficaram como você havia imaginado inicialmente, É isso. Essa aqui é uma das atividades que a gente vai poder fazer, Vocês vão poder entregar, tirando foto e enviando para o meu privado. Continuando a leitura, nós temos aqui o bordado. O bordado é um tipo de decoração em tecido feita com agulha e linha, à mão ou à máquina. A técnica surgiu durante a antiguidade, entre os povos como os babilônios e os egípcios, com o objetivo de ornamentar vestimentas. Posteriormente, durante a Idade Média, tornou-se bastante popular na Europa. Vocês estão vendo aqui a imagem da mulher bordando na Associação de Inclusão Social Bordadeiras do Penado, a SBOP, Penado Alagoas 2010. Vamos então, gente, para a leitura dessa imagem aqui, um bordado com fio de ouro realizado em uma embalagem para presente japonesa. No bordado manual, costuma-se usar um bastidor, uma espécie de moldura de madeira ou de plástico para deixar o tecido esticado. Depois, risca-se a imagem que será bordada e se usam a linha e a agulha para criar os pontos que vão contornar e prender o desenho. Existem muitos pontos de bordado e a escolha daquele que vão ser usados em cada parte do trabalho pode alterar bastante o resultado. Os fios usados para bordar podem ser mais variados, de algodão, de seda, de linho, de ráfia, de ouro, de prata ou ainda de fibras sintéticas como o nylon, o acrílico e o celofane. Além dos fios, no bordado pode-se usar lantejoulas, canutilhos, pérolas, pedras preciosas, pontas de vidro ou de madeira, sementes, conchas, entre muitos outros elementos. Nós temos aqui um bordado à máquina, viu, gente? Na imagem, vocês podem perceber. Turma, nós temos essa obra aqui, que é uma obra da série Bastidores, de Rosana Paulino. É uma imagem, que foi transferida sobre o tecido bastidor e linha de costura, Nós temos aqui a medida de cada... Isso aqui é o bastidor, Aí coloca o tecido aqui e você pode fazer a renda, Atualmente, o bordado ele tem conquistado cada vez mais o espaço entre artistas contemporâneos, que muitas vezes se apropriam de elementos desse processo artístico e os subvertem para criar suas obras de arte. Um exemplo disso é a artista Rosana Paulino, que se apropria de materiais típicos do bordado, como os bastidores, para criar obras que discutem questões relacionadas à violência contra a mulher, ao preconceito e ao papel da mulher na sociedade. Aí nós temos a imagem aqui, que eu mostrei para vocês. Aparece aqui sobre o tecido uma espécie de imagem fotográfica e é costurado na boca da mulher, como se a mulher não tivesse direito a falar, Ela não fosse ouvida na sociedade. E aqui, em vez de ser na boca, a imagem, a gente percebe aqui que a costura, o bordado é feito sobre os olhos dessa mulher, como se ela não pudesse enxergar.
né, não pudesse ver. Aí nós temos aqui algumas questões acerca dessa imagem, né? As obras de Rosana Paulino se parece com os bordados vistos nas imagens anteriores. Por quê? Porque as costuras grosseiras sobre a boca e os olhos das mulheres podem significar nessas obras. Aí você, de acordo com essa leitura e de acordo com essas informações, né, e sobre a sua interpretação dessa imagem, você pode responder. São respostas pessoais. Eu vou deixar no formulário do Google para você marcar sua presença e participação. Turma, e para finalizar nosso vídeo, nós temos o experimente, né? Que tal criar um bordado em bandeja de isopor? A proposta agora é que você experimente a técnica do bordado de uma forma diferente. Para isso, você vai precisar de uma bandeja de isopor limpa, no formato que preferir, lápis preto, linha de bordado, em cores variadas e tesoura com pontas arredondadas. Primeiro, com o lápis, faça furos no fundo da bandeja, formando um desenho. Pode ser uma forma geométrica, por exemplo, né? Depois, usando a linha de bordado na cor que preferir, alinhave, né, o desenho com as mãos. Para isso, passe a linha em um furo de cada vez, primeiro por cima, depois por baixo, e assim sucessivamente. Quando terminar de alinhavar, né, lembre-se de dar um nó na ponta da linha para arrematar, né, e use a tesoura para cortar o excesso. E para concluir, como eu falei, se a atividade fosse em sala de aula, eu ia fazer essas perguntas oralmente, né? Você gostou de experimentar essa técnica? Por quê? Como você avalia o produto que realizou? Aliás, o produto que realizou são respostas que fica, né, para você aí refletir sobre a sua experiência. É uma atividade interessante, viu? E é um material acessível também. Mas por enquanto vamos priorizar o primeiro experimento, que ele é mais fácil do que esse aí, né? Então, o ideal seria fazer os dois, porque um é referente ao bordado, que é esse aqui, e o outro, né, já é referente a outra técnica. Então, por hoje é só, turma.